Vamos abrir em Êxodo 12, versículo 25, 26, até o 28. Eu dei para os meninos aí, eu não dei, mas está na sequência, né? Diz assim: E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito ou este culto. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que culto é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Queridos, o mundo comemora a Páscoa, não é isso? E nós declaramos que Jesus é a nossa... Não ouvi direito. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa Páscoa. O sacrifício do Senhor, aquilo que Ele fez por nós. E nós lemos aqui um cenário que não é muito bonito, não. Como assim, pastora? Em Êxodo 12, 12, olha o que diz aqui, olha. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, olha como surgiu a Páscoa. Páscoa é passar, é passagem. E ele falava para Faraó, olha, deixa o povo ir. E Faraó se endurecia, e as pragas chegavam, e as pragas iam chegar. E essa foi a última praga, a praga que ele mataria todos os meninos, homens e de animais, os primogênitos. Se Faraó endurecesse o coração, não deixasse o povo ir. E Faraó endureceu o coração. Aí nasce a passar por cima, a Páscoa. O que eu quero dizer? Só que Deus diz assim para eles, olha, vocês vão matar um cordeiro. E falou que como queria o cordeiro. E vai espargir o sangue no umbrais das portas. E o anjo da morte vai passar à meia-noite. Nossa, pastora, que palavra forte. Mas a casa que estiver nos umbrais da porta, o sangue, a morte não entrará. Queridos, e hoje olhando para nós, quando o diabo olha para você, quando o diabo olha para mim, ele tem que ver o sangue do cordeiro na tua vida. Eu vou dizer de novo. Quando o diabo olhar para você, para o teu casamento, para a tua casa, para o teu namoro, ele tem que ver o sangue do cordeiro. Porque ele não pode te tocar. Porque nós estamos revestidos pelo sangue de Jesus. Tem coisa mais linda do que isso, mais preciosa do que isso? Nós temos revestido, Ele olhar para nós hoje, porque nós somos a casa. Nós somos o templo. E Ele nos comprou com este sangue maravilhoso. E Ele nos guarda. E no Salmo 91, 10, vocês vão abrir aí? Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Você pode repetir isso comigo? Nenhum, mas aleluia. Aleluia. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. O anjo da morte passa no Egito. E diz a palavra que quem estava dentro da casa, eu preguei aqui sobre a casa da quinta-feira, dentro da casa, eles ouviam o pranto, o choro do Egito.
Será que nós hoje não ouvimos o pranto e o choro deste mundo? Eu não sei você, mas quando liga a televisão naqueles canais que você torce sangue, você ouve cada aberração. E você, com esse louvor que foi cantado aqui hoje, eu sou grato, Jesus. Eu sou grato, Jesus. Eu sou grato, Jesus. Porque o sangue do Cordeiro é sobre a minha casa. Porque o Senhor tem nos guardado. Você entende a profundidade disso? Quantos pais, quantas mães, quantas famílias destruídas lá fora. E o diabo não toca na tua casa. Porque você foi comprada com sangue. Eu fui comprada com sangue, aleluia. Você vê a importância disso? Porque um dia um coração se quebrantou e disse: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E Jesus entrou no nosso coração e ali Ele fez morada. E nada pode tirar isso de nós. Você é salvo em Cristo Jesus. E se você não fez essa confissão ainda, mesmo estando na igreja, nós não podemos ser simpatizantes de Jesus. Ai, eu gosto tanto de ir no culto. É tão bom ouvir a pregação, eu também gosto. Mas eu gosto de estar aqui para adorar aquele que me comprou, que me salvou, que me remiu, aleluias. E eu tenho um compromisso com Ele. Ele é meu Senhor. Eu recebi como Senhor e Salvador da minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. E eu me quebrantei diante dEle. Faraó não se quebrantava. Um coração duro. E muitos choraram. E a palavra de Deus diz que o homem sábio, ele se quebranta diante do Senhor. Lá em Provérbios 29, 1. Eu não estou enxergando aqui, acho que é o Denis que está me ajudando ali. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aconteceu isso lá no Egito. Uma praga, 2 pragas, 3 pragas, e ele não se dobrava. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. O homem sábio aprende com críticas. Eu ouvi aquilo, eu vou ouvir e eu vou analisar. Onde eu tenho que mudar. Eu não vou ser orgulhoso, eu não vou ser teimoso, eu não vou ser desobediente, eu não vou ser uma mulher ou um homem incapaz de receber a correção, porque o Senhor corrige o filho que ama. O Senhor te corrige porque Ele te ama. O Senhor me corrige porque Ele me ama. Para que nós não saiamos deste caminho que Ele nos colocou. Aleluia, da sua presença. E às vezes o Senhor fala 1 e não desiste de nós. Ele fala 2 e não desiste de nós. E Ele fala 3 e não desiste de nós. Deus não desiste de você. Porque Ele é um Deus de amor. E Ele fica ali batendo, fazendo tentativas, dizendo para nós: olha, você precisa quebrantar o seu coração. É só isso. Um coração quebrantado, Deus não despreza. Mas existe alguém, o inimigo das nossas almas, dizendo: não, você tem problema, você é pecador, você peca, você é isso, você é aquilo. E Jesus diz para você: vem do jeito que você está, porque eu vou trabalhar na sua vida. Eu vou mudar a história da sua vida, eu vou mudar a história da sua casa, aleluias. Grande Deus, Ele é maravilhoso. Quantas vezes, por causa de uma coisinha desse tamanho, chamado cigarro, nos domina. Eu já contei meu testemunho. E o diabo vem e fala: você não é capaz, não vai mais na igreja, você não larga disso. E Jesus fala: eu te amo, quem vai te libertar sou eu. Quem vai trabalhar na sua vida sou eu. Quem vai tirar o seu vício sou eu. Eu não sei porque eu estou falando isso agora, mas Deus mandou falar.
porque nós nos envergonhamos. E o diabo, ele vem e coloca peso. Mas Deus, ele está vendo o teu amanhã, o valor que você tem. Você tem um grande valor. E Ele sabe que a hora que você abrir a boca, começar a falar do amor de Deus, Deus vai te libertar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus não desiste de você. Faraó tinha dura cerviz. E ele sofreu, e todo o Egito sofreu, porque o filho dele morreu também. E aí ele deixa o povo ir em direção da terra prometida. E o povo começa a experimentar a libertação. Nós temos que entender o que Deus quer de nós. E a Páscoa chegou. E o Senhor passa por cima. E foi instituída a Páscoa. A Páscoa já chegou para você? O Senhor já chegou para você? Você pode dizer, o Senhor já me deu o livramento. O Senhor já chegou na minha vida. Aí ele diz assim, celebre todos estes anos. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque Ele nos libertou da escravidão do Egito. Mas que Egito? O mundo. Nós vivíamos lá em escravidão. E Ele nos chamou. Ele nos amou, Ele nos perdoou. E nós temos que dizer, para trás eu não volto mais para trás. Eu vou daqui para frente. Eu posso estar me sentindo fraca, eu posso me estar sentindo abatida, mas eu não deixo o meu Jesus, aleluia. Ele é a minha Páscoa. Glória a Deus, aleluia. Em João 1:29, olha o que diz. Fala que João Batista, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro maravilhoso, Ele tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro, não é um coelho. O mundo ensina tudo errado, né? Não é o coelho, é o sangue, não é o chocolate. E nós sabemos disso. Pastor, então eu não posso comprar um ovo de chocolate? Pode. Não tem problema nenhum. Você pode comer um ovo de chocolate. Mas eu tenho ciência que isso não é a minha Páscoa. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei que o sangue de Jesus está espargido na minha casa. Eu sei que o sangue de Jesus está espargido nos umbrais da casa dos meus filhos. Porque eu conto esse culto para eles. Eu falo para eles o valor do sangue de Jesus. O valor da Páscoa. Aleluia. Deus é maravilhoso. E Jesus realiza agora já no Novo Testamento a primeira ceia. E eu falava para o meu marido hoje, bem, 2 homens prepararam a ceia. Pedro e João. Não foram as mulheres. Falei, vou começar a pôr os homens para preparar a ceia. Ele falou, mas o homem é muito bruto, bem. Ele não é delicado igual as mulheres. Olha, que coisa. Que preconceito com os homens. E senta na mesa com Jesus 12 homens, 12 discípulos. Mais um ia trair Jesus. Um ia trair Jesus. E Judas faz uma pergunta assim: quem será? É muito cara de pau, não é? Não é muito cara de pau? Quem será? Não é quem será, é como será. E Jesus diz assim: aquele que mete a mão no prato comigo, esse haverá de me trair. Para eu meter a mão no prato de alguém, eu tenho que estar aonde? Onde eu tenho que estar? Do lado, junto. Então seria alguém que está à direita ou à esquerda, né? Queridos, nem todos que caminham com você, ou no seu trabalho, ou na igreja, ou na sua família, está no mesmo propósito que você.
Vocês sabiam disso? E às vezes nós trabalhamos com uma pessoa tanto tempo, tantos anos, e de repente essa pessoa que metia a mão no prato com você, ela te trai. Mas Jesus sentiu isso primeiro que nós. Ele sentiu a dor da traição. Jesus, ele sentiu tudo que emocionalmente a carne pode sentir. Para nos ensinar que existe o perdão e nós podemos recomeçar com Jesus e ser feliz. Por isso esse sangue que nos purifica de todo o pecado. Eu não sei se você já sentiu a dor da traição, mas é uma dor que ela vem rasgando o seu peito. A dor da traição é terrível, mas Jesus sentiu isso. E nem todos que estão conosco estão no mesmo propósito. Mas não faz mal. Jesus é o meu Senhor. Eu não deixo o meu Jesus. Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é a minha Páscoa. Ele tem cuidado de mim. E eu sou feliz por causa disso. E às vezes você olha para um crente e vê, parece que não tem problema. Você já olhou para um crente e viu isso? Eu queria ser como ele não tem problema. Tem. Só que ele entende que ele sabe quem está cuidando da sua vida. Aleluia. Quem está cuidando dos seus sonhos. Mas mesmo Jesus ali sabendo que ia ser traído, ele faz uma outra coisa. Quem lembra? Ele lava os pés. Você lavaria os pés de alguém que você sabia que ia te trair? Pergunta e todo mundo quieto. A Cris falou, não, pastora, eu não lavaria não. Pensa, você lavaria os pés? Mas tem que lavar. E às vezes um filho nos machuca, Jesus fala, vai lavar os pés dele. Às vezes teu marido te machuca, Jesus diz, lava os pés dele. A sua esposa te machuca, lava os pés dela. É isso que Jesus nos ensina. Que nós precisamos entender, só vai haver cura quando nós nos quebrantarmos e dizer, Jesus, eu quero ser igual ao Mestre. Eu preciso ser igual a Ti, Jesus. Quantas pessoas difíceis de ministrar, irmãos. Quantas pessoas você vai falar de Jesus, você recebe até as palavras duras. Que eu já confesso que eu disse assim, não vou ministrar mais. Chega. Aí eu vou dormir, Deus me acorde de madrugada e fala, amar quem te ama é fácil. E está escrito isso na Bíblia, né? Amar quem me trata bem, com carinho, é muito fácil. Eu quero que você ame aqueles que não estão te tratando bem. Lá vai eu pegar o telefone de novo. Porque eu entendo esse amor. Esse amor me comprou. Esse amor é a minha Páscoa. Esse amor é o meu Cordeiro. Aleluia. Mas eu não entendo isso, porque você ainda está na carne. Quer ter uma família feliz? Quer ter um futuro feliz? Comece a olhar para a Bíblia. Porque sem Jesus nós não somos nada. E depois que ele faz isso, ele celebra a ceia. Ele canta um hino e vai para o Monte das Oliveiras. Eu não sei que hino que ele cantou. Alguém? A Bíblia tem um hino que ele cantou? Eu procurei e não achei, mas acho que não sei. Ele canta um hino ainda, com tudo isso, gente. Jesus não era demais? Aí a gente vem aqui e canta assim, eu quero ser igual a Jesus, quero ser igual ao meu mestre. Aí eu fico pensando, eu não sou nem a unha igual a ti. Qualquer coisa eu já fico de bico, já fico com raiva, já respondo porque eu sou terrível, irmãos. Essa carne que habita em mim é terrível.
Mas Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero falar para os meus filhos, este é o culto que o Senhor fez. Este é o livramento. Por isso vocês estão aqui. Nós temos que falar. Depois ele vai para o Getsemane orar. E ele diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, seja feito como tu queres. Olha o trajeto dele. Por amor a mim e a você. E quando ele foi orar, ele volta e procura alguém. Os discípulos dele estavam dormindo. Estavam cansados, estavam dormindo. Porque a gente tem tempo para tudo. Quando chega na igreja dá sono. A gente tem tempo para tudo. Quando chega na igreja cansa. A gente tem tempo para tudo. Mas as coisas do Senhor ficam em terceiro lugar. E nós precisamos levantar e dizer, Senhor, aonde eu tenho te colocado na minha vida? Aonde o Senhor está? O trabalho, depois Jesus. A família, depois Jesus. Será que nós também não estamos dormindo? Quando Jesus olha para nós e fala, é para orar, gente. É para amar. É para perdoar. Quer ter uma vida feliz? Começa a mudar o teu jeito de ser, de falar, de pensar. Será que nós não estamos dormindo? Depois disso, Jesus é preso. Depois Jesus é crucificado e morre. Mas no domingo, Jesus ressuscita. Ele vence a morte. Ó morte, onde estão os teus aguilhões? Vencida foi a morte na vitória. O que tem segurado você? Quais são os teus agrilhões? O que está morto na tua vida precisa ressuscitar. Às vezes nós falamos, olha, eu tenho tantas coisas aqui dentro de mim que eu não conto para ninguém. Vai apodrecer dentro de você. Você precisa pôr para fora. Você precisa falar, trazer isso para alguém que você confia. Jesus pegar tudo isso e falar, filho, você está liberta. Filha, você está liberta. Porque eu levei tudo isso na cruz. Foi tudo cravado na cruz. Oh, aleluias. E ele tinha uma discípula chamada Maria, do qual ele expulsou 7 demônios. Uma mulher com um demônio só, dá trabalho. Imagina uma mulher com 7. Uma mulher sem demônio já dá trabalho, imagina com 7. Esta Maria que foi lá. Fazer o quê? Procurar o corpo de Jesus. Levou as especiarias e ela foi preocupada. Com o quê? Alguém sabe? Como que nós vamos remover a pedra? Porque a pedra era pesada. Quantos estão na igreja, no culto, pensando, como nós vamos resolver esse problema? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? E Jesus já vai na frente, já faz, dá a resposta. E a gente esquece de ser grato a Jesus. Quantas pedras Jesus já removeu na tua vida? Gente, dá para fazer uma listinha. Hoje eu falei, Senhor, daria para eu fazer uma listinha. Quantas pedras? Você abre para mim, meu santo. Quantas pedras Jesus já removeu na minha família? Uma pedra na sua coroa, viu? Deus te abençoe. Você consegue lembrar? Quantas pedras Jesus já tirou e você esqueceu? Você consegue trazer à sua memória o que nós cantamos hoje? Sou grato a Cristo. Como é que é o refrão?
Sou grato, Cristo. Eu sou grato. Eu sou grato. Você tem pelo menos à noite lembrado de: Senhor, obrigado. Obrigado por isso. Enumerar as coisas. Falar pelo que você é grato. Ah, não, eu oro por atacado, pastora, porque é o seguinte. Eu estou com sono, estou cansado, deito e durmo. Senhor, eu sou grato. Por isto, por isso, por isso. Senhor, eu sou grato por isso, por isso. Gente, a gente vai trazendo a memória e nós vamos lembrando e vamos agradecendo. Você pode ser grato por algo que Deus fez a semana passada. Você pode ser grato por reunir a família e dizer: Senhor, o mundo chora lá fora e eu estou seguro aqui com a minha família. Lembra que eu falei? Ouvia-se o choro do Egito, mas o sangue de Jesus estava sobre aquele povo. Eu sou grato pelo meu trabalho. Você quer um emprego melhor? Começa a glorificar e agradecer pelo que você tem. Não sei porque Deus está mandando eu falar isso, mas comece: Senhor, obrigado pela porta que o Senhor já me abriu. Obrigado por onde eu estou. Aí Deus vai falar: ah, você está aprendendo a agradecer? Eu vou te pôr num patamar melhor. Eu sou grato. Eu não sei pelo quê, mas o Espírito vai trazendo. Mas a gente não ora, a gente não agradece. A gente não se lembra, o cansaço não deixa. A correria do dia a dia tem nos roubado de olhar para esse cordeiro que é a nossa Páscoa e agradecer ao Senhor. Eu sou grato, Jesus. E Maria chega ali, preocupada com a pedra. E quando ela chega, a pedra estava como? No lugar lá? Estava removida. Jesus é lindo. A pedra estava removida. E quando ela chega, ela vê 2 homens e pergunta: onde colocaram o meu Senhor? Ela estava preocupada. E ela vê um homem, ela pensa que é um jardineiro. E ela pergunta: para onde vocês levaram o meu Senhor? Fala para mim, onde ele está? Essa mulher é muito grata. Essa mulher sabia o que o sangue do cordeiro tinha feito na vida dela. Ela sabia quem era Jesus. Ela estava preocupada, achando que aquele homem era um jardineiro. E ele diz: Maria. Ela conhecia aquela voz. Ela conhecia aquela voz que falou com ela todo o tempo, que discipulou ela. E ela disse assim: é meu mestre. Olha que lindo. Eu conheço a voz do meu mestre. E ela se joga aos pés dele. Ele fala: não me detenhas, porque eu não subi ainda. Mas vai e conte aos irmãos que eu ressuscitei. Aleluia! Jesus está vivo. E ela viu Jesus como ela não podia reconhecer. Ela viu ele na cruz, sendo moído pelas nossas transgressões. E o pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Lá em Isaías diz isso. E ela viu isso. E agora ela viu um homem, um corpo glorioso. Se ela tivesse olhado para a mão, ela tinha conhecido. Aleluia. Ele diz: vai lá e diz aos meus irmãos que eu ressuscitei. E ela corre e começa a dizer: Jesus está vivo, Jesus está vivo. E ela começa a falar, e ela começa a pregar. Ela foi uma grande missionária. E não foi só ela que viu Jesus vivo, não. Mais 500 viram antes dele subir. Eu estou falando do Jesus que você serve. Isso para mim é maravilhoso. Porque ele riscou toda a dívida que era contra nós naquela cruz que o moeu. Ele nos trouxe o perdão. Ele nos lavou com o seu sangue.
E Ele está sentado à destra de Deus Pai, governando. O governo da minha vida, o governo da tua vida tem que estar na mão de Jesus. E é muito bom. E o sepulcro está vazio. Oh, aleluias. Não existe outro que venceu a morte. Não existe outro que morreu por você. E às vezes o coração duro. Eu não sei como uma pessoa tem coragem de dizer: eu sou ateu. Como que você pode dizer isso? Eu sou ateu. Não existe outro que venceu a morte. Ele ressuscitou. E só há um nome, que é sobre todo nome. O nome de Jesus. Onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Esse nome é o único nome que faz o inferno recuar. Esse é o único nome que vence Satanás. Olha o poder do nome de Jesus. Há poder, há autoridade neste nome. Olha o nome que você leva, o nome que você carrega. Não é na tua força, não é na tua mão, não é na tua raiva que você vence nada. Mas é neste nome que tem todo o poder. Um nome sobre todo nome, aleluias. Essa é a nossa Páscoa. E Ele vai voltar para nos buscar. Oh, glória a Deus. O Filho do Homem virá nas nuvens com poder e com glória para buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus é a nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Você consegue sentir isso no teu coração? Você consegue sentir isso? Quem é a pessoa que você carrega dentro de você através do Espírito Santo de Deus? Que Ele é maior que os seus problemas, maior que as suas dificuldades. Se você tem uma vida abençoada, é graças a Ele. Se você tem um namoro abençoado, é graças a Ele. Páscoa é entregar o seu coração totalmente a Jesus. Nós ouvimos falar hoje de cristãos que querem tirar a própria vida. Pastores que já tiraram a própria vida. Nós ouvimos isso na internet. Como pode? Porque um dia se esqueceram desta graça. Se esqueceram o nome que carrega. E o inimigo entrou nessa brecha. E começou a pôr peso. E começou a cobrar. E começou a levar a pessoa para dormir. E vai se afastando. E Jesus chamando. E Jesus querendo pôr para perto. Nós precisamos acordar, queridos. Se quebrantar diante daquele que nos purifica de todo o pecado. Jesus te ama. A cruz está vazia. Jesus te ama. Quando você fala isso, Jesus te ama, isso tem que encher o teu coração. E você não ter medo de dizer para ninguém: Jesus te ama. Porque Ele é amor. Como Ele pode me amar? Eu sou um pecador, mas é você mesmo que Ele ama. Sou eu mesmo que Ele ama. O pecador, o doente. Ele ama. Não importa se você está na igreja há 20 anos, 30 anos, 1 ano, 6 meses. Não importa, Ele é a cura. E Ele quer curar as nossas vidas. Todos os dias nós somos dependentes dEle. Todos os dias. Eu preciso de Ti, Jesus. Nós cantamos esse louvor. Preciso de Ti. Faz favor, Tati, vem aqui. Cadê a Beatriz? Não está aí?
Eu preciso do teu perdão. Eu quero entender que o Senhor é o Cordeiro Pascual. O sacrifício que o Senhor fez por mim. Senhor, eu quero me purificar, me quebrantar diante de Ti, Senhor. Muitas vezes eu não me quebranto. Muitas vezes eu não ouço a palavra. Muitas vezes tem apelo e eu fico com vergonha de ir. Afinal de contas, eu estou na igreja há muito tempo. O que vão pensar de mim, queridos? Quem tem que pensar alguma coisa de nós? É Jesus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. E Ele está pronto para renovar a tua vida hoje. Ele está pronto para renovar. Que pedra precisa renovar em você? Precisa remover em você? Qual é a pedra que tem te segurado? Qual é a pedra? Jesus está vivo. Ele não está mais lá no sepulcro. E Maria preocupada, como que eu vou remover a pedra? Jesus está vivo dizendo para você: filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Muda a tua fala. Abençoa o teu trabalho. Abençoa a tua família. Abençoa o teu namoro. Abençoa o teu dia a dia. Seja grato. Porque eu removo a pedra. Tira a palavra negativa da tua vida. Para de viver o ontem. Não tem jeito mais. Quem pode voltar lá atrás é o sangue de Jesus. Eu não posso. Queridos, um dia eu dei uma surra no meu filho. Ele não merecia, o Flávio. E depois eu fiquei tão mal. Mas eu não pedi perdão, nada. Mas um dia teve uma ministração na igreja. E ele já era adulto. Mas todas as vezes que tinha uma conversa lá em casa, ele falava assim: lembra, mãe, que você me bateu por causa disso, eu não merecia? Eu falei: lembro, filho, mas já passou. E um dia, na ministração, o Espírito Santo disse para mim: peça perdão para o seu filho. Eu falei: mas já faz tantos anos. Peça perdão para o seu filho. Aí um dia eu chamei ele e falei: filho, vem cá. Orei com ele. Eu quero te pedir perdão por este dia e por todos os dias que a mãe bateu em você irada. Não só nele, mas no Marcelo, na Tati. Não, mãe, o jeitão dele é assim: não, mãe, deixa pra lá, já perdoei. Eu falei: não perdoou não, porque toda vez você lembra. Então você me perdoa? Aí nós choramos os dois. E ali ele me perdoou. Passou-se um tempo, ele falou de novo: lembra, mãe? Quando ele falou aquilo, me deu uma raiva. Na hora o Espírito Santo falou: peça perdão de novo. Eu falei: meu Deus, filho, você me perdoa? Aí ele falou: nossa, mãe, já te perdoei, né? Eu falei: é, filho, mas se você falar 20 mil vezes, eu vou pedir perdão 20 mil vezes. Não vou me justificar, porque eu errei. Às vezes a gente erra e fica se justificando, mas sabe o que é? É isso, eu errei e acabou, me perdoa. Porque o único que vai tirar essa culpa do meu coração, porque ficou uma culpa, é o Espírito Santo, é o sangue de Jesus. Mas a gente vai pedir perdão, é tão difícil. Mas o sacrifício da cruz levou toda a minha culpa. E hoje eu sou livre junto com os meus 3 filhos. Eu adoro ao Senhor junto com eles. Eu não sei que culpa você carrega. Eu não sei o quanto você se justifica. Eu não sei se é essa pedra que você tem que deixar Jesus tirar, não você. Você está preocupada em embalsamar o corpo de Jesus, deixar tudo bonitinho. Já está perfeito. Jesus quer que você anuncie o Evangelho. Vai, diz que eu estou vivo. Vai, diz que eu transformei a sua vida. Vai, diz que você chegou aqui e a pedra já estava removida, aleluia. Quantas pedras ainda precisam ser removidas da minha vida? Porque todos os dias nós precisamos tirar pedras, remover pedras.
Há momentos que Ele vai remover. Há momentos que Ele vai chegar e vai... Remove você. Você já aprendeu. Você sabe remover. Mas a gente quer agradar os filhos. Deus fala, você está indo pelo caminho errado. Não é agradando. Ainda é que nós temos que agradar, né, gente? Não estou dizendo isso. Mas não é comprando o filho. É amando. É falando. Jesus me perdoou. Eu não sou mais a mesma. Jesus me transformou. Eu nasci de novo. Qual que é o louvor? E esse louvor? Esse louvor diz assim, eu preciso de ti, Jesus. Nessa Páscoa, que é todos os dias a Páscoa, eu preciso de ti. Olha o que diz esse louvor. A Bia não está aqui, né, para ajudar. Ouça esse refrão. Você precisa de Jesus? Distante. Você precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Se quebrantar diante dele. Celebrar este amor. Deixar que essas pedras sejam removidas em nome de Jesus. E o Senhor já está removendo esta pedra. O Senhor nos blinda com tanto amor, que quando vem algo para nos magoar, Jesus fala, Senhor, eu fazia isso, eu era assim, mas eu recebi o teu amor, e eu perdoo, e eu peço perdão, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, e eu não vou mais colocar a força do meu braço em nada, eu não vou mais, eu vou celebrar o amor de Jesus no meu coração, eu vou viver esse amor, porque esse cordeiro morreu por mim, morreu por você. Está na hora de você celebrar esse amor, viver esse amor, andar com esse amor. Será que se fosse eu, Jesus diria, Giselda, vai lá, fala para os irmãos que eu ressuscitei, será que eu iria? Eu falo, não, Jesus, eu não quero te deixar. Ela obedeceu na hora, porque ela não tinha mais aqueles espíritos que acusavam. O passado não a condenava mais. Ela era uma ex-prostituta, gente. Mas ela conheceu o Cordeiro Santo, vivo, aleluia, que transforma e que liberta. Eis o Cordeiro de Deus, João Batista diz, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Nós vamos nos levantar e declarar, Senhor, eu nasci para te adorar. E se eu errei até agora, ou se eu acertei até agora, desde o meu passado, vem passando o teu sangue. Tu és a minha Páscoa. Esparge o teu sangue na minha vida, nos meus umbrais. A coisa mais gostosa é alguém olhar para você e dizer, tem algo diferente em você. Você mudou. Mas eu entendi o teu chamado. Eu entendi, Senhor, que eu não sou perfeita. E que a cada dia eu me quebranto diante de Ti. Eu entendi que as minhas preocupações me afastam de Ti. E é o Senhor que vai remover as pedras da educação dos meus filhos, no meu casamento, no meu trabalho, no meu noivado, no meu dia a dia, na minha casa. Eu não sei qual é a pedra, mas Ele te diz hoje,
eu vou remover a pedra. Mas você adore. Tenha um compromisso com Jesus. Não é vir na igreja. A criança, ela gosta de vir na igreja porque ela gosta do ministério infantil. E quando eu vou lá, eu falo... Aliás, eu giro as crianças hoje. Quando eu vou lá, eu falo assim, gente, vocês têm que orar em línguas. Vocês têm que ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Eu vou lá. Mas eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Cheio da Tua presença. E eu preciso desta unção na minha vida, sim. Ser renovada, sim. E às vezes nós saímos daqui, olha, o culto foi uma bênção. Chega em casa, o marido fala um negocinho assim, a gente... Fala, não, Senhor. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei onde eu vou morar. E eu vou declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Tu és o meu amanhã, Jesus. O Senhor está falando com pessoas aqui hoje. A sua força, você não vai tirar a pedra. E você veio aqui hoje para ouvir isso. Você está cansada. Você está cansado. Porque você está tentando tirar a pedra. Que é Ele que vai tirar. Essa não é a pedra do túmulo de Lázaro. Essa é a pedra que não segura Jesus. Túmulo nenhum segura Jesus. Queridos, eu pus um propósito diante de Deus. Eu falei, Senhor, aqui está o propósito, mas a resposta vem de Ti. Quantas pedras vieram? E o Senhor falou para mim, fica tranquila. A resposta vem do Senhor. A resposta na tua vida não vem do homem, vem do céu. Vem do Senhor. De quem? Do Senhor. Que Senhor? O Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que morreu para me salvar. Mas tem corações duros. Que acha que vem na igreja. Que ajuda na igreja. Que prega na igreja. Não precisa mais. Se encher dessa presença bendita. Aleluia. Nós precisamos desse amor. Todos os dias da nossa vida. Eu te convido a ficar em pé enquanto nós vamos cantar este louvor. E se você quiser receber uma unção hoje, dizer assim, até agora, eu estou querendo remover a pedra. Eu estou indo na minha força. Eu reclamo com a minha esposa toda hora. Eu reclamo com meu marido toda hora. Às vezes eu quero ser do meu jeito. Eu acho que do meu jeito vai dar certo. E não está funcionando do meu jeito. E vou dizer para você, do seu jeito não vai funcionar. Mas descansa no Senhor, confia nele. O salmo do meu marido. E Ele tudo fará. Ele vai fazer. Ontem eu ministrei um menino que eu amo. Amo. Não vou falar o nome dele que ele pode estar assistindo. E eu já vejo ele, um missionário do Senhor. As pessoas podem não ver, eu já vejo. Aleluia. As coisas só vão mudar quando você deixar Deus fazer. E não importa se você é criança, se você é jovem, se você é adolescente. Senhor, faz. O altar é teu, faz. A igreja é tua, faz. A minha família não é minha, é do Senhor, faz. Teu filho vai chegar em você e vai falar assim, mãe, ora por mim. Hã? Você vai ouvir isso ainda. Quando você parar de querer manipular, de querer tirar pedra. Você vai ouvir isso ainda.
vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, como eu estou feliz. Aí você vai testemunhar, como disse o louvor hoje. E eu vou testemunhar do que o Senhor fez.